Olá, meus amores! Há tempos que queria fazer uma estatueta no formato de peça de xadrez com cimento e papelão. Procurei alguns tutoriais, mas só achei com resina. Então resolvi arriscar e olhem como ficou muito diferente. Por ser o meu primeiro trabalho com estatueta, algumas partes ficaram imperfeitas. A princípio eu ia pintar de preto, mas devido a essa imperfeição, resolvi fazer uma pintura com efeito de ferro envelhecido, que deu um toque todo especial. Essa peça pode ser usada como decoração em home office, quarto, sala de estar ou mesmo peso de porta. Eu sou a Sueli, seja bem-vinda ao meu canal. Se você não é inscrito, já peço a sua colaboração para se inscrever. Aproveite e dê um like e ative o sininho para receber uma notificação dos tutoriais que posto toda semana. Bora para o passo a passo! Peguei uma figura da peça, o cavalo do xadrez, na internet. Complementei aqui na parte de baixo para fazer um encaixe na hora que eu for montar a peça. Com o lápis, contornei o molde da figura, demarcando o papelão. E recortei 5 peças dessas. Já deixei na descrição o link desta figura. Após recortado as 5 peças, colei uma na outra com cola quente. Essa parte e a parte em que preparo a primeira massa acabou não gravando. Me desculpem novamente, meu celular está desligando do nada. Vou ter que comprar outro, não tem jeito. Bom, continuando. Depois de colado, fiz uma massa grossa de cimento, gesso e água. Mais para frente tem o passo a passo de como eu fiz. Primeiro fiz um lado, deixei secar e depois fiz o outro lado. Com uma espátula de bolo, fui passando essa massa em cima da peça e alisando para nivelar o cimento. Joguei alguns respingos de água e com os dedos e o cabo de um pincel fui moldando as partes curvadas e também alisando toda a peça. Quanto mais nivelada, melhor ela ficará. Fiz sem luva mesmo, porque sempre que eu uso luva, depois de tirá-las, minha mão fica coçando, fica muito ruim. Eu acho que é alergia. Um lado está mais escuro do que o outro. O lado mais escuro eu não usei o gesso, já do outro lado eu usei o gesso, que é para acelerar a secagem. E depois da peça totalmente seca, lixei todinha ela. E com o estilete eu fui tirando alguns grumos de cimento que ficou. Essa estatueta eu fui fazendo por partes, pois tinha que esperar a secagem de cada parte. Então demorou alguns dias para ficar pronta, mas enquanto deixava secando, fui fazendo outras ideias.
Pronta a parte da cabeça do cavalo, usei uma embalagem de álcool, cortei a parte de cima e descartei. Fiz uma outra mistura colocando uma medida de copo de requeijão de cimento, uma de gesso e fui colocando água aos poucos. A função do gesso aqui é para que a massa endureça mais rápido. Essa massa deixei um pouco mais mole do que a que eu fiz a cabeça do cavalo. Coloquei também um pouco de cola branca para deixar a massa mais firme quando secar. Misturei até a massa ficar homogênea. Tem que mexer rápido e já utilizar, porque o gesso endurece muito depressa. Besuntei bem o interior da embalagem com óleo, pode ser qualquer tipo de óleo. E rapidamente coloquei a massa na vasilha. Como disse antes, o gesso endurece rápido, então quanto mais rápido, menos o risco de perdê-lo. Ajeitei bem e coloquei toda aquela parte pontuda que eu fiz, né, do cavalo, aquela parte de baixo, dentro da massa. Centralizei, distribuí a massa em volta e antes de levar para secar, dei algumas batidinhas para que a massa assentasse bem e ficasse nivelada. Feito isso, deixei secar. E antes que a massa secasse totalmente, com o estilete, tirei a embalagem deixei a massa secar mais ou menos uns 70%. E fui nivelando entre o cavalo e a torre. Ela nem pode ficar mole, né? E também não pode ficar dura demais, senão não dá para passar o estilete. Então nivelei bem com o estilete e esse farelo que sobrou do cimento, coloquei um pouquinho de água e fui cobrindo alguns furinhos que ficaram da massa. Fui molhando os dedos e alisando para nivelar a massa. Deixei secar novamente. Depois de seco, lixei toda a peça. E passei um paninho úmido para tirar a poeira. Utilizei também uma taça de plástico como molde e fiz uma base para a torre. E também lixei a peça. Depois fiz uma outra massa. Nessa massa eu utilizei areia porque eu quero que fique mais resistente, pois eu vou colar as duas peças. E a areia tem que peneirar, quanto mais fina, melhor para colar. Acrescentei um pouco de cola, fui colocando a água aos poucos, mexi bem e coloquei essa massa na base. Colei uma parte na outra, passei mais dessa massa em volta da peça, certificando que as duas partes estavam bem unidas. Com o dedo fui nivelando, né, acertando uma com outra. E deixei lá secando completamente. Depois de seca, lixei essa última parte e passei um paninho úmido para tirar o pó.
E depois passei uma demão de goma laca para impermeabilizar a peça. Sequei com secador e depois fui para a parte da pintura. Pintei toda a peça com essa tinta imitando ferro. Passei apenas uma demão. Sequei bem. E depois, para que a peça ficasse com aparência de desgastada pelo tempo, passei a tinta na cor sépia, que nada mais é do que 2 tons mais claros que o preto. Se você não tiver essa cor, basta colocar uns pinguinhos de tinta branca, bem pouco, é só para clarear um pouco o preto. E com um paninho úmido fui tirando o excesso dessa tinta. Sequei bem com o secador. E olha que legal, a peça ficou com cara de ferro envelhecido. E para deixar o mais aparência de ferro velho, passei em algumas partes esta pasta metálica na cor prata envelhecida. E olha o resultado desse trabalho. Foi um pouco trabalhoso? Foi, mas para mim valeu a pena. Amei o resultado, espero que seja recíproco também da sua parte. Semana que vem tem mais. Te espero até lá, fiquem com Deus e bye! Beijos!